Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Para que não sirvamos mais o pecado. Graça e muita paz, reis e rainhas. Hélio Gonçalves mais uma vez, canal Conversa em Graça, e já de antemão já peço para que, se gostarem, né, se não gostarem, se faltou alguma coisa, comentem, deixem aí nos comentários, ou então mandem para mim no meu WhatsApp, Instagram, enfim, ok? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa justificação, esse arrependimento. É o que nós acabamos de ler agora em Romanos capítulo 6, no versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Nós já colocamos um vídeo aqui sobre pecado, né? Mas é muito difícil. Às vezes eu fico meio extasiado com pessoas. Está certo que eu já sei que na Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 27, no capítulo 1, a partir do verso 20, está escrito que Deus criou o justo e o justo, um que vai meditar na Bíblia com entendimento, e aquele outro que ainda lê a Bíblia com o véu de Moisés aqui, e depois ainda vem falar groselha para mim. Pelo amor de Deus, eu não sou assim um expert, não sou mas não, diz que quer ensinar curso para ensinar a orar, vender livros, vender curso, vender não sei o que, vem falar groselha para mim, pelo amor de Deus. E você que está me assistindo aí, me vendo, com toda aquela simplicidade que eu tenho, às vezes eu fico meio da dó no meu coração, entendeu? De pessoas que estão assim, sabe? Porque se você, a igreja não é que você está indo, é que você está sendo. Coloque isso na mente de uma vez por todas. Puxa vida, entenda. Então, se você não entendeu, ao invés de criticar antes, leia. Procure ler, procure entender. Se não entender, venha e pergunte. Quantas vezes eu já não fiz isso? Até mesmo agora, em graça, perguntando para pastores de outros estados, como é que é assim, 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 tudo mais e tal, para ver qual era a balela que ele ia me falar. E não era de se duvidar o que é que iria acontecer. Mas vamos lá, para a gente ser humilde. Então, quando você vai e pergunta alguma coisa assim para alguém, fica muito mais fácil para você entender do que você criticar, falar de uma coisa que você não entende. Vai crescer primeiro. E outra, aquelas pessoas as quais a gente ainda dá uma palhinha, alguma coisa que responde na internet, críticas, devia se dar por, sabe, o Hélio mesmo. Não, eu não é que eu sou bom, não, de jeito e maneira, eu não sou dono da verdade. Eu sou filho do dono da verdade, mas devia ficar sossegado, porque eu não discuto com ninguém, não. É que às vezes dá dó, entendeu? De pessoas que acham que, sabe? E não é nada, tadinho. Tem que entender. Olha, Moisés, 40 anos no deserto, pensando que era príncipe. Mais 40 anos no deserto. Não, 40 anos no Egito, pensando que era príncipe. Mais 40 anos no deserto, sofreu até. E mais 40 anos depois para perceber que não era ninguém, com 120 anos. Então, é complicado, é muito complicado. Essas pessoas que têm meia dúzia de versículos aí, de capítulos que não sabem nem entender. Uns que vêm falar para mim a respeito de Romanos 10, 25, Hebreus, desculpe, 10, 25, nós já falamos aqui. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos congregar, mas tem que ler. Pelo amor de Deus, leia. Congregar
como igreja e não na igreja. Em Efésios 1, 27, onde eu falei para um abençoado, deu tanta me deu uma dor no coração tão grande, jovem, né? E já filho da escrava, né? Que é Gálatas 4:31. Então eu não tenho nada contra, não posso. Mas me dói o coração ver isso, essa estupidez, essa ignorância. Filho de uma, sabe, daquele casal que a ignorância e o medo se casaram, aí ele nasceu. Para dizer que texto sem contexto é um pretexto para protesto. Protestar o quê? Leia a Bíblia, leia. Quer dizer, a Bíblia já está lendo, né? Porque está lendo como se fosse um livro, não está meditando. Mas vamos lá, vamos ver a respeito dessa justificação, desse arrependimento que nós acabamos de ler aqui em Romanos capítulo 6, versículo 6. Não é para nós o arrependimento, geralmente, era um pecador devendo alguma coisa, nós, porém, não temos dívida. A minha e a tua dívida, Cristo já pagou na cruz. E tendo cancelado, né, esse escrito de dívida, que consistia em ordenanças em que nos era contrária, foi removido na cruz, pregando na cruz, né? Cristo fez isso. Se não há dívida nem culpa, quem insiste em alguns em dizer que Jesus é meu advogado? Não dá para entender. Se Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 5, diz que você vamos ver, a minha culpa, Romanos capítulo 5, versículo 1, tá bom. Ele cancelou, né? Essa dívida já não existe mais. O meu pecado ele carregou, Romanos 4, 25. Perdoou todos os nossos pecados, todos. Colossenses 2, 13. Ora, por que você vai na igreja, levanta os braços, chora, fala, meu advogado, ué, que é isso? Se ele já fez tudo por você, não, ele vai advogar o que na sua vida se você já é perfeito, já é justificado, já... Não, sabe, esses incautos é brincadeira. Só um arrependimento nessa nova aliança é sair da vida mundana de carnalidade para uma vida temperada, que agrade a Deus. As boas obras, né? Tiago 1, 27. Aí a gente fala, a única, Tiago, vamos lá, não, Efésios 1, 27. Efésios 1, 27. A única religião aprovada por Deus, que Ele seria você e eu ajudarmos os pobres e as viúvas, os órfãos, né, os necessitados. Chega um lindo, um bonito, né, cheio de religião, cheio de demônio, como dizem, né, que ele aprendeu lá na igreja, não na Bíblia, não na palavra, e vem falar que não. A Bíblia não está falando que Deus, ele adotou essa religião, mas ele não falou para sair da religião. Então fique abençoado, fique. Porque, veja só, você que é um homem ou mulher de Deus, que está na graça, conhecendo a graça agora, aos poucos, assim como eu, junto comigo, se é para você viver a lei de Moisés, faz assim. Antigamente tinha 613 mandamentos, não é isso? Ordenanças. Aí João ainda diz ainda que se você diz que não tem pecado, está mentindo. Ok, porque se você cumprisse 612 e pisasse na bola em um, você não tinha cumprido nenhum, então você estava em pecado, correto? Tá. Então vamos lá. Dentre essas ordenanças, vamos falar de dízimo, que dízimo também não é dinheiro, é alimento, tá certo? Se a gente for ler Malaquias, capítulo 1, desde o 1, a gente vai ver que não é. No 3, no capítulo 3, no verso 1, você vai ver que não é dinheiro. Então veja só, quando isso acontece essas coisas, você tem que ver quando foi escrito, para quem foi escrito e quem escreveu. Não é para nós hoje. Se você quiser continuar metendo a mão no bolso e pagando salário lá para o seu pastor, continue, fique na paz. Não esquenta a cabeça não, você já é salvo, não se preocupe. Vamos lá.
Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10, como nós dizemos. Para que batizavam então? O batismo com água era para arrependimento, isso é verdade. Só muda o verbo e o tempo, coisas que muita gente que me critica não sabe, nunca estudou, nem sabe falar direito e já vem falar groselha. Bom, era para essa finalidade, porque o pecado era imputado ao povo judeu que transgredia a lei, pois o pecado é a transgressão da lei, e Paulo ensina que tirou a lei. O pecado está morto, já não é mais, tornou-se inútil, né? Pois na nova aliança já fomos inocentados da culpa que o pecado de Adão nos fez carregar. Isso nós já lemos, né? Em Romanos capítulo 5, versículo 1. Fomos justificados pela fé, por isso temos paz com Deus. Fomos, né, justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo. Romanos 3, 24. Justificar é pagar, inocentar, atestar a falta. É uma forma de pagar uma dívida. Por isso que o batismo é desnecessário. Porque era para um novo, ou melhor, desculpe, era para um povo antes da cruz que precisava se arrepender todo ano de seus pecados. Os judeus, hebreus, né? Após o advento da cruz, né, Abba Pai, não há mais pecado de que arrepender. Ora, se era para arrependimento de pecados, que pecado há em nós para ser perdoado pelo batismo de João? É uma pergunta para se responder. Você do sistema, por favor, então, me explique. Vamos ver Romanos no capítulo 5, que a gente estava vendo até agora. Mas a gente vai ver lá no verso 10. Romanos 5, 10. 10 e 11, né? Porque 10. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos para destruir o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E por falar em fim dos tempos, para aqueles que ainda andam olhando para o céu esperando a vinda de Jesus, eu gostaria que respondesse para mim João capítulo 21, verso 22. Responda para mim. Se Jesus disse para João que ele não iria morrer até a volta dele, até a volta de Cristo, então João deve estar com uns 2.000 anos, um negócio assim. Deve estar aí em algum asilo de Bengala com 2.000 anos. Como é? Me explica. Você que me refuta nas redes sociais, me explica. Mas explica com base bíblica, não é com achismo, ou que o meu pastor falou, o professor de teologia falou, não. Que é com entendimento, com a mente de Cristo ativada. Bom, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, como nós já lemos, né? Desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu para isso, não, vez por todas no fim dos tempos, para destruir o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Eu espero que tudo isso o ajude a pensar e tal, porque se alguém se acha que o corpo de pecado fica na água do rio
Jordão, Bandu, Tamanduateí, sei lá que rio que é aí. É só graça. Se você acha isso, então amém. O meu ficou na cruz com Cristo. Se o seu ficou na água, o meu ficou na cruz com Cristo, porque eu tenho água, graças a Deus, para tomar banho aqui. Eu não preciso ir naquela piscina da igreja, ou no rio não sei o que e tal. Não preciso. Ah, tá. Romanos, capítulo 6, versos 3 e 6. Romanos 3 e 6. Aqui também a gente deixa alguma coisa só para você memorizar direitinho. É exatamente aqui. Olha só. Espero que dê para ver. Vamos lá. O que é difícil para as pessoas entenderem, e eu já falei aqui 1,5 milhão de vezes, então eu vou falar de novo para encerrar. O entendimento que nós temos que ter é esse, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, Atos 7:48 e Atos 17:24, e nem é servido por mãos humanas, Atos 17:25. Não sabeis vós que sois templos e morada do Espírito Santo? 1 Coríntios 3:16 ou 6:19 e 6:19. E também em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Jesus não mandou abrir uma igreja, e sim destruí-las. Mateus 24, a partir do verso 1, né? E Marcos também, 14, 58. Só existe um pastor, né, que é Cristo Jesus, Jesus ressurreto. Em João 10:11. Resumindo, à luz da palavra igreja, a igreja somos nós. E para que buscar a Deus onde Ele não habita? Domingo você se todo dia, fala, vou buscar a Cristo. Não, você está ofendendo a Cristo, pelo amor de Deus. A não ser que, lógico, né, você seja um daqueles que né, a gente está aqui exatamente para tentar despertar isso, como foi despertado. Quando, né, a minha mente se abriu a partir do momento que eu ouvi a palavra da graça. Mas você tem vergonha de saber que você está na verdade, quer dizer, você está na mentira e você vai sair da mentira para a verdade, que é Cristo Jesus, o Messias. Jesus Cristo disse para que não sejamos como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, né, nessas chamadas igrejas de paredes, e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens maus. Mateus, no capítulo 6, versos 5 e 6. Eu espero que não se ofenda, né, porque a gente que está em graça, a gente já se sente livre, mas livre para falar exatamente para as pessoas que acham que está livre, mas ela está presa, ela está na cadeia, como eu tive durante 28 anos, preso, algemado, entendeu? Hoje eu sou livre. É o que eu sempre falo, as pessoas, Jesus mandou, espalhou os discípulos, ide por todo mundo. A igreja, ela chama todo mundo para prender ali naquele, sabe, mausoléu ali e tudo mais e tal. É assim que funciona. Sai dela. Hoje tem muita gente. Tem um pastor aqui da Assembleia de Deus, aqui não, lá em Sergipe, né? Para as bandas lá, Pernambuco, para aqueles lados lá, que ele é pastor presidente desde 1998. Ele é pastor, só pastor. Ele ganha apenas 200 mil mensais. Poxa, e o povo passando fome. Você que está nessa igreja, tem pessoas lá que visualizam, que me seguem, que fazem perguntas. Poxa, você trabalha o tempo todo, inclusive você até, como é que fala? Trabalha como pescador e tudo mais e tal, para dar dinheiro para esse... Essa não é a igreja. A igreja, é o que eu sempre falo, está debaixo das pontes. Ajuda essas pessoas que precisam. O pessoal está comendo lixo aí.
eu como jornalista e psicanalista, eu escrevi uma matéria aí que nós estamos num país de fome, ou melhor, esse país aqui está passando fome num país de abundância, né? O povo passa fome num país de abundância. É o terceiro do mundo. E as pessoas comendo comida do lixo. É coisa mais triste. E tem gente aí, outra aí ganhando 200 mil por mês. Eu estou falando apenas desse, né? Fora o restante. E você ainda vai lá, ainda começa. Se soubesse como Cristo fica triste, lógico, Ele não vai imputar pecado sobre você por causa disso, porque foi Ele que te criou, foi Deus que te criou assim. É só para você ter uma ideia. Sofre porque quer, ok? Não esqueça, viu? Espero que eu tenha ajudado em algo. Inscreva-se nesse canal. Visualize. Divulgue. Veja, estude, mas com a mente de Cristo ativada. Não como esses filhos de cães gulosos que tem por aí, ou então os próprios, né? Que só porque está caindo a verba, a receita, estão aí. E tem igrejas fechando no Nordeste. Aí eu ouço as pessoas falarem, glória a Deus por isso, né? Por fecharem, mas eu ouço pessoas falarem, é o Satanás se levantando. Não, não é não. Sabia que você trabalha 4 meses para o governo, né? Nós pagamos impostos. O pobre paga 40% de imposto. O classe média alta, 25%. E o rico paga 12%. Por isso ninguém está... Então é uma pirâmide invertida, né? Como no jornalismo a gente aprende. Exatamente. Fome num país de abundância. Não dá para entender. E você ainda trabalhando, quer dizer, você não, né? Alguém trabalhando, alguém que está em um sistema religioso ainda, está preso, trabalha, e tem que dar graças a Deus porque está trabalhando para dar dinheiro para o outro. Se continuar assim, você vai perder o emprego logo. Beleza? Você tem que dar para quem precisa, para quem Deus abençoou, está lá naquela situação para você ajudar, para mim ajudar. Tá certo? Não para esses... Cada vez eles estão mais ricos. Não, porque Cristo está voltando, porque não sei o que, está comprando um jatinho, lancha, carro, vários carros do ano, sei lá, blindado. Tem pastor aí que está contratando até segurança, não sei para quê. Ele prega que Cristo é o... Graça e muita paz, né? Sempre lembrando que Deus sempre foi, e será eternamente contigo e todos os seus eternamente. Outra coisa. Ansiedade, medo, depressão. Se tudo isso bater na sua porta, já sabe, né? Manda a fé atender. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Lembrando que, para aqueles que gostam de me criticar, a graça é a desgraça da religião. A desgraça é a graça... A religião é a desgraça da graça. Amém? Olha, Jesus te ama muito, porque Ele habita em você, e eu também. Eu oro por você, sabia? Oro em agradecimento a Deus. Mas peço a Deus, né? Para que de repente tenha dê entendimento para essas pessoas. Mas tem gente que já foi criado assim, diz a Bíblia. Já foi criado para não entender. E não vai entender mesmo. Até a próxima.